Bastidores da Política. Agora também aqui no YouTube. Apresentação: Tiago Reis. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bastidores da Política aqui no YouTube. Estamos iniciando mais um dos nossos bate-papos, que tem sido uma experiência nova para mim, particularmente, porque até então eu estava acostumado a escrever, como continuo escrevendo, e a gravar os podcasts para compartilhar com os meus amigos, com quem acompanha meu trabalho, com quem gosta do que eu escrevo e com quem também não gosta, porque a análise política é para quem gosta e para quem não gosta, porque até para quem não gosta, as análises políticas que não atendem àquele propósito, elas servem como lastro para que outras análises sejam feitas. Então, hoje eu peço desculpas a vocês se de repente eu falar com a língua um pouquinho travada, porque eu tô com a afta aqui na ponta da língua que está incomodando pra caramba. Eu tô aqui gravando no carro novamente, porque achei eu particularmente me senti mais à vontade gravando aqui no carro. Eu me senti mais solto, eu me senti mais propenso a falar com leveza sobre política. No estúdio é bacana, a gente tem umas ferramentas legais para trabalhar, mas no estúdio, como é um ambiente estranho para mim, eu fiquei meio que travado. E como o podcast eu já gravava aqui no carro, então para mim não foi muito difícil me ambientar, né? É assim, eu tô começando a me adaptar, mas é um processo, né? Lidar com a câmera para mim é um processo. O vídeo de hoje não é longo, o vídeo de hoje é curto. No vídeo de hoje nós vamos fazer não é um comparativo, é estabelecer uma relação, uma análise entre as gestões municipais de duas prefeituras do Baixo São Francisco, cidade de Propriá e a cidade de Telha. São praticamente coladas uma na outra, que separam o que as separam é uma estrada de pouco mais de 4 ou 5 quilômetros no máximo. E assim, nós vamos falar sobre pequenos pontos positivos e negativos, tanto da gestão de Propriá quanto da gestão de Telha, porque eu acho que os munícipes dessa região também merecem refletir sobre a política do seu município. E como essa é uma região que eu transito bastante, a região do Baixo São Francisco, nada mais natural do que eu também dedicar um pouco do meu tempo para falar a respeito da política de uma região que eu transito bastante. Então vamos começar por Telha, pelo município de Telha. Quer dizer, não vai haver uma ordem, né? Vai ter horas que eu vou falar de Telha, vai ter horas que eu vou falar de Propriá. Assim, antes de mais nada, quero deixar aqui bem claro que qualquer crítica que venha a ser emitida em relação às gestões, vale a regra. A gestão pública, ela é impessoal. A gestão pública, repito, para quem for assistir, a gestão pública, ela é impessoal. E por ser impessoal, qualquer crítica que venha a ser emitida aqui no canal, ela não pode ser pessoalizada, porque ela não é direcionada, não está sendo direcionada a nenhum dos dois gestores, pessoalmente falando. Mas politicamente falando, sim. Politicamente falando, sim. Tanto para o acerto quanto para o erro. Então vamos lá começar pela prefeitura de Telha. Prefeito Flávio Dias, jovem liderança da região. O que é que eu posso falar sobre o primeiro mandato? Foi um mandato em que ele mostrou muito trabalho, né? Fez da cidade o que pôde fazer com os recursos que Telha tem à mão para serem administrados. Ele fez da cidade, ele revitalizou a cidade, como eu disse, com os recursos que Telha tem à mão para lançar. Ele revitalizou a cidade e soube lidar de uma forma, a meu ver, bem
constituída esse momento da pandemia pelo qual o município de Telha passou. Esse momento de pandemia foi muito bem conduzido pelo prefeito Flávio Dias, muito bem administrado. Não se ouviu falar de desvio de recursos ou má aplicação de recursos oriundos dos que foram destinados para as medidas de combate à pandemia do coronavírus. Não se viu, não se ouviu nenhuma crítica a esse respeito, e foi reeleito com a expectativa que o primeiro mandato, no segundo mandato, fosse a réplica do primeiro. Não é o que estamos vendo, infelizmente, não é o que estamos vendo. Hoje a prefeitura de Telha, ela está como se tivesse, vamos dizer, parado no primeiro mandato de Flávio Dias. Parou no primeiro mandato. Não estagnou no primeiro mandato. O segundo mandato do prefeito de Flávio Dias ainda não começou. Essa é a sensação. Ainda vai começar o segundo mandato do prefeito Flávio Dias. E olhe que já vamos há quase 2 anos de gestão do segundo mandato, mas ele ainda não começou efetivamente. Isso falta um pouco de boa vontade, eu vou dizer. De vontade de querer dar continuidade ao trabalho que foi feito no primeiro mandato. Pontuar questões onde deveriam ser melhoradas seria da minha parte, eu vou dizer que uma leviandade, porque eu estou falando no geral, eu estou generalizando. E quando a gente generaliza, a gente tende a trabalhar o todo. E no todo da gestão do prefeito Flávio Dias, volto a dizer, a impressão que se tem é que o mandato ainda não começou. O segundo mandato ainda não começou. Ainda vai começar. É preciso que o prefeito Flávio Dias, ele, vamos dizer que, durma menos, acorde, e quando eu falo durma menos é politicamente falando. Durma menos. Acorde para a realidade que está em seu entorno e passe a realmente se constituir como uma liderança no Baixo São Francisco. Que não fique com essa impressão que foi deixada pelo primeiro mandato, que se tornaria uma liderança no Baixo São Francisco, mas que até o momento ficou-se com a impressão do primeiro mandato, onde o segundo mandato ainda efetivamente não começou. O segundo mandato do prefeito Flávio Dias efetivamente ainda não começou. E estamos na expectativa de que esse mandato possa efetivamente começar e o prefeito Flávio Dias dê continuidade à sua gestão, que foi muito bem conduzida no primeiro mandato, mas que no segundo mandato ainda não começou efetivamente. Vamos para apropriar? Para apropriar, os munícipes de Propriá, os propriaenses, elegeram um filho da terra. Um filho da terra que não é político. Posso falar isso com propriedade porque sou da área da saúde, trabalhei 14 anos no USE, desses 14 anos, 12 mais ou menos, eu trabalhei com o Dr. Valberto, que hoje é prefeito de Propriá, no centro de trauma do Hospital João Alves. Então, conheço muito bem a personalidade do Dr. Valberto, do Dr. Valberto Lima, e sei que é um homem de bem. Sei que é um homem de bem. Entrou na política com uma boa vontade de querer ajudar a sua gente, mas está pecando, doutor Valberto. Está pecando, vou dizer por quê. Por excesso de cuidado. Por incrível que pareça, o senhor está pecando por excesso de cuidado. O senhor quer tanto cuidar da sua gente, quer tanto cuidar do seu povo, que está pondo em risco a sua própria administração. Eu sei que é muito difícil para o senhor ver que a prefeitura é, para muita gente, uma fonte de emprego dentro de um município que tem poucas possibilidades, tem poucas vagas para o mercado de trabalho. Existe, sim, uma carência muito grande de emprego e um alto número de desempregados, muito pais de família passando fome. E aí o senhor pegou uma gestão, uma prefeitura inchada por cargos comissionados
que o senhor não quis demitir, não está querendo demitir, não está querendo botar para fora, porque são mais pais e mães de famílias que vão passar necessidade. Só que, é o que eu estou dizendo, por excesso de cuidado, o senhor pode acabar pondo em risco a sua própria administração. É um homem de bem, como eu disse, e sendo redundante aqui, é uma pessoa que tem a boa vontade de querer trabalhar pelo povo de Propriá. Mas se continuar do jeito que está, com esse excesso de cuidado, sem pensar que amanhã pode haver um gargalo aí nas contas públicas, no fechamento das contas públicas, no fechamento das contas do município, pode aí haver o arrependimento por esse excesso de cuidado nesse início de gestão. Então, se o Dr. Valberto pensa em reeleição, se ele pensa em reeleição, ele tem que começar a trabalhar mais o lado político. Está focado na gestão do município, trabalhou muito bem a questão da pandemia, porque é médico, tem experiência, foi secretário de Estado da Saúde, soube conduzir muito bem no município, mas pecando por excesso, está pondo em risco tanto a gestão atual quanto a possibilidade de reeleição. Então, o lado político do Dr. Valberto, ele precisa ser trabalhado. Repito, ele não é político. Então, quem está ao seu entorno, doutor Roberto, quem está lhe assessorando, precisa ter a liberdade dada pelo senhor para fazer política. Mas essa liberdade não pode, de forma alguma, ser dada a qualquer um. Porque tem gente que está ao seu lado, que lhe cerca, que está doido para puxar o seu tapete. Está doido para puxar o seu tapete. Então é bom o senhor abrir o olho. Porque Iocanaan quase foi picado pela cobra. Iocanaan quase faltou isso aqui para Iocanaan ter sido picado pela cobra no pescoço. E o senhor está com a cobra do seu lado? Então, abra do olho. Procure fazer um pouco mais de política. Procure ter mais traquejo e jogo de cintura na sua administração para fazer com que a possibilidade de reeleição seja real e que sua gestão lá na frente não enfrente um gargalo para fechar as contas públicas por excesso de cuidado do senhor. Excesso de cuidado é bom e é ruim. É bom para quem está sendo cuidado, mas é ruim para quem está administrando esse excesso de cuidado. Então o senhor pense a respeito e reflita, porque o seu mandato pode sim, a sua administração pode sim ser posta em risco por causa desse excesso de cuidado. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Desejo a todos vocês uma boa noite, um excelente final de semana e nos vemos no próximo Bastidores da Política. Um forte abraço a todos.